Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do QueduCast. Estamos na nossa 4ª temporada, 2º episódio, e mais uma vez estamos trazendo temas interessantíssimos, tanto para a comunidade escolar, para os gestores, enfim, para todo mundo que vive e ama educação. Hoje estou recebendo aqui uma convidada super especial, Giovana Costa, que é gerente de experiência do cliente na Quedu e especialista em relacionamento. Ela vai falar um pouquinho para a gente sobre a importância de trabalhar o relacionamento entre a escola e as famílias e, é claro, o relacionamento que a escola tem com os seus parceiros. Giovana, muito obrigada por aceitar participar aqui do nosso podcast, por conversar um pouquinho com a gente, compartilhar a sua experiência. Seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Obrigada, Amanda. Na verdade, eu gostaria antes de agradecer, né, por estar aqui, a oportunidade de estar aqui. E é um grande prazer, né? E falar de relacionamento, para mim, é suspeito, né? Porque é a base da minha profissão, é a base da minha família, né? Então, acaba que é um assunto que me move bastante, né? E principalmente no contexto educacional, que é onde a gente vive. Perfeito, Giovana. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito rico, não só para mim, mas para todo mundo que vai acompanhar. Pra gente começar, Jo, eu queria começar falando um pouquinho de... A gente sabe que as famílias buscam muito por um ensino de excelência, né? Uma educação de qualidade, mas que no atual contexto em que a gente vive, as escolas não podem mais nem utilizar isso como um diferencial, porque é um pré-requisito, né? A escola oferecer, de fato, uma educação ali de qualidade. Mas algo que vem se tornando, assim, um grande protagonista, que vem ganhando uma grande fama, né? É o relacionamento da escola com as famílias, o relacionamento que se tem na comunidade escolar. Queria que você falasse um pouquinho pra gente da importância desse relacionamento e por que você acha que ele vem se tornando esse grande diferencial hoje? Com certeza, Amanda. Hoje em dia, as famílias, elas buscam na educação básica não só a qualidade de ensino, mas estrutura, clareza nas questões financeiras, mas eu acho que tem um ponto principal, que é esse relacionamento escola-família. Quando os pais, né, eles têm essa clareza de relacionamento entre escola e família, acaba que esse engajamento deles na vida escolar influencia diretamente na aprendizagem do aluno, né? Então, acaba que não só na aprendizagem, mas também nos resultados da própria escola, né? Então, de fato, isso é algo essencial para que uma escola consiga avançar, principalmente também na retenção desses pais. Perfeito. E é uma jornada, né, Giovana? A gente pode perceber que ela inicia ali desde o primeiro contato que a família tem com a escola até o dia a dia ali durante toda a jornada educacional do aluno dentro da instituição. Exatamente. Amanda, engraçado você falar isso, porque a jornada desse aluno dentro da instituição, ela vai iniciar lá no primeiro atendimento, quando o pai está procurando uma escola, e aí, a partir daquele momento que a secretaria, né, acolhe aquele pai, ali já o relacionamento deles dois naquele primeiro momento já vai ser essencial para uma jornada de longo prazo. E a primeira impressão é a que fica, É a que né? fica, exatamente. Então, eu posso até dar um exemplo, eu que sou mãe, de algo que aconteceu comigo. Quando eu estava procurando uma escola para minha filha, eu tive muitas dúvidas, porque tanto a questão de preço, mas o que me pegou mais quando eu escolhi a escola foi esse primeiro atendimento. Sim. A preocupação quando eu cheguei de mostrar a estrutura, mas não só a estrutura, a metodologia de ensino, entender primeiro as dores, né, daquela mãe, quais são aquelas necessidades para minha filha, para que ela possa lhe dizer onde é que a escola se encaixa ou não. Então, esse primeiro contato foi essencial para que eu escolhesse essa escola. E aí percorre no relacionamento até hoje. Sim. Em que sentido? O próprio acolhimento diário, eu acho incrível que as escolas, elas têm uma capacidade de decorar o nome do aluno e o nome da mãe e do pai do aluno. E isso faz a diferença, né? Total diferença. Então, esse acolhimento diário, de falar o meu nome quando eu chego com a minha filha para deixá-la na escola, o acolhimento nas reuniões, principalmente em situações difíceis, né? Enfim, então, tudo isso vai fazer a diferença
na hora, tanto de procurar uma escola, mas não só isso, mas de permanecer com a escola. E tudo isso está relacionado ao próprio relacionamento escola e família. Perfeito. E é legal que você tem a visão dos dois lados, né? Enquanto mãe que busca uma educação, um relacionamento ali realmente que faça a diferença para a vida do seu filho, como também como alguém que é especialista no assunto, que trabalha com isso, convive com isso, então você consegue ter ali os dois lados e acredito que consegue ter um 360, né? Entender isso da melhor forma. E é muito bacana. Exatamente. Sabe uma coisa que eu acho muito legal, até que eu falei no início, é justamente que esse próprio engajamento, né, durante essa jornada do pai dentro da escola, vai influenciar nessa aprendizagem, né, na aprendizagem do aluno. Porque o aluno ele vai se sentir acolhido pela família, vai se sentir acolhido pela própria escola e a educação, ela é uma responsabilidade mútua, né? Sim. Então, tanto da escola, mas principalmente da família. Então, quando há esse engajamento, né? Essa troca, Essa troca, exatamente. Obrigada. É muito valoroso. A percepção de valor desse relacionamento é muito importante. E quem ganha é o aluno, principalmente, exatamente, né? Exatamente. E, de consequência, a educação também. Com certeza. Perfeito, Jo. E aí, a gente conversando aqui, você até citou já algumas ações, como, por exemplo, o fato de chamar pelo nome quando chega na escola, conhecer de perto, né, quem tá ali fazendo parte dessa comunidade escolar. Quais são as ações práticas, assim, que você observa que fazem diferença para a escola, né, que quer construir esse relacionamento, que quer ter essa jornada, né, com os responsáveis, com os alunos, com a comunidade de forma mais ampla, mais perto, né, que realmente traga resultado? Sim. Amanda, engraçado você falar isso, aí eu vou trazer realmente uma percepção minha a partir da vivência, né, junto com as escolas e como mãe. Sim. Mas eu acredito que é muito da escola ter essa escuta e principalmente presença. E aí, hoje em dia, né, muito se falado que as escolas elas precisam ter uma parceria entre escola e família. Mas eu acredito que é mais profundo. Eu acredito que a escola precisa ter uma aliança com a família. Sim. Pode ser que seja parecido, mas são coisas diferentes. Porque a parceria, e aí eu vou tentar explicar um pouquinho. A parceria, as duas partes têm um objetivo comum, mas não dependem uma da outra para aquilo acontecer. Já a aliança não. Ela tem interdependência, o interesse é mútuo e é um compromisso que as duas partes precisam ter para que aquele objetivo seja alcançado. Então, eu comparo muito que essa relação entre escola e família, ela seja uma aliança mesmo, né? Principalmente porque vai desencadear justamente no ensino, né, da escola para o aluno. Sim. Mas não só isso, né? A família vai estar participando disso. Então, acaba que são as duas partes caminhando juntos para um objetivo maior, que é a educação do filho, né? Perfeito, Jo. Eu gostei, viu, dessa fala. Editor, por favor, colocar aqui na tela que a escola precisa ter uma aliança com a família, porque realmente todo um contexto, faz toda a diferença, né? E sempre que a gente para analisar isso, a gente vê que a gente tá lidando com vidas, tá lidando com a educação, né? Porque não é um aluno só, é toda uma comunidade escolar. Então, de fato, é uma grande aliança com um único objetivo. Exatamente, Amanda. E aí, tem algumas práticas que a gente pode aconselhar as escolas para que essa aliança funcione. Perfeito. E aí a gente pode justamente, né, utilizar ferramentas no sentido de aplicativos, agendas digitais, o próprio WhatsApp ser de forma mais funcional. Usar a tecnologia ao nosso favor. Usar a tecnologia ao nosso favor, exatamente, e funciona. Mas depende da realidade de cada escola, né? Mas é uma coisa que funciona. Além disso, a escola pode fazer reuniões trimestrais. Por que trimestrais? Porque acaba aproximando mais os pais, no sentido de, olha, a evolução do seu filho está sendo dessa forma. Esse semestre a gente vai ter 2 momentos e acaba que a gente consegue comparar como está a evolução do filho, do aluno, né? Inclusive, não burocratizar essas informações educacionais, para que o pai tenha essa clareza de como que está a educação, né, do seu filho, no sentido de como o pai pode colaborar para que isso evolua de forma mais rápida. Por isso que é tão importante essa questão da
proximidade, né? Que aí vem trazer o que a gente já tinha falado, que é essa aliança, Sim. que é esse relacionamento. É o momento dos nossos gestores educacionais anotarem aí essas dicas para colocar em prática, quem ainda não coloca, né? Mas realmente, às vezes a gente a gente sabe que o gestor, ele tem muitas atividades a desempenhar, né? Sim. Ele realmente precisa, às vezes, de uma ajuda, de um parceiro. E aí é interessante a gente falar também do outro lado do relacionamento, né? Porque a gente sabe que é muito importante o relacionamento entre escola e família, mas quem que apoia o gestor nesse momento, né? Porque, como eu falei aqui, ele tem muitas atividades, então são festas, boletim, reunião, como você citou, então às vezes ele fica sobrecarregado, mesmo com uma equipe, mesmo tendo todo o apoio necessário internamente, né? E aí trazendo um pouquinho da visão de quem é especialista nesse assunto e quem está também desse lado, né? Que é acompanhando as escolas, dando esse suporte. Queria que você falasse um pouquinho, Jo, de como é essa parceria, né? No seu caso, pela Aquedu, com as escolas, né? Como é que vocês conseguem auxiliar, né, as escolas nesse segmento e como é também trabalhar o relacionamento com elas, né? Sim. Ótima pergunta, Amanda. Hoje a Aquedu, ela possui uma estrutura muito forte de relacionamento com as escolas, né? Com as nossas escolas. Então, desde a partir do momento que elas chegam, né? Até esse relacionamento duradouro, que inclusive é parecido aí com a relação escola-família, até porque nós estamos também diretamente ligados à família, Sim. porque a gente tem um principal objetivo, que é a educação, então a Aquedu, ela tem esse objetivo também. Então a gente tem toda uma estrutura para cuidar dessa escola, para apoiá-la e para que ela possa ter tempo de conseguir se organizar de forma administrativa, fazer as reuniões trimestrais. Fazer as reuniões trimestrais, o próprio fluxo de caixa delas, para que quando a escola está tranquila financeiramente, ela acaba realmente conseguindo tratar essas questões de relacionamento com os pais de forma mais assertiva, né? Sim. Então, a gente realmente proporciona esse atendimento mais humanizado, desde a implementação da ferramenta, não só da ferramenta, mas para que a escola tenha essa segurança do que, de fato, a Aquedu vai proporcioná-la, até percorre também a questão de um relacionamento, um acompanhamento, e eu posso até dizer que a gente faz de forma personalizada. Inclusive, é o nosso principal diferencial. Isso, é um dos nossos pilares, né? Exatamente, essa atenção, essa humanização e essa preocupação com a nossa escola para que ela possa, de fato, impactar na educação do Brasil, né? Porque a gente tem escolas em todo o Brasil. Então, esse acompanhamento com as nossas escolas, ela é muito importante. Por quê? Porque a gente entende a realidade dela. Qual é a necessidade dela naquele momento, traz quais são os resultados dela financeiros, porque isso vai deixá-la mais tranquila, ajuda na organização administrativa, também tenta fazer um próprio diagnóstico de como que ela está, e aí depende da realidade de cada escola, mas dependendo de como ela está no momento, por exemplo, em junho vem a festinha de São João. Até para angariar recursos para fazer a festinha, a gente faz toda essa organização junto com ela, para que ela possa não se preocupar com isso, né? Entre várias outras coisas. As próprias matrículas, né? Porque como eu te falei lá no início... Período decisivo para as Exatamente, período decisivo. Então, como a gente até falou lá no início, o quanto é importante a gente entender essa jornada do pai dentro da escola. Consequentemente, a Aquedu, ela precisa se preocupar com a jornada dos dois, tanto do pai com a escola, tanto da escola com a Aquedu, para que a gente consiga fazer essa aliança entre os três e a escola consiga só crescer e ter bons resultados, né? Assim como os próprios pais vão estar felizes com a educação do seu filho, né? Então, acaba que a gente percorre também com a escola essa jornada desde a captação de novos alunos ou a retenção dos alunos que já estavam até finalizar a matrícula
e ele continuar ali com as mensalidades direitinho. Então, a gente dá um apoio muito grande nessa captação, nessa questão das matrículas, além do suporte. Então, implementação, uma equipe que implementa, uma equipe que se relaciona e acompanha e traz planos de ações estratégicas para as escolas, voltados para assuntos de acordo com a necessidade de cada Sim. uma delas. E um suporte operacional, ou seja, diário. A escola precisa de qualquer ponto de apoio, dúvida, ela vai ter esse suporte, ela vai ter esse apoio diário para que ela não precise se preocupar tanto e ela consiga focar no que realmente ela importa, né, para ela, que é de fato a educação, e assim ela vai conseguir ter essa jornada duradoura por muito tempo com os seus pais, impactando diretamente no relacionamento escola e família. Perfeito, Jo. É um trabalho feito por muitas mãos, né? É um trabalho complexo, mas que é extremamente necessário, né? Principalmente para uma escola que quer se manter ativa, que quer crescer, ainda mais no mercado que cada vez mais tem se tornado competitivo, né? Quantas escolas a gente não tem ali uma perto da outra, e aí esse diferencial ele vem para poder realmente elevar o que a escola pode oferecer. E esse apoio, né, ter alguém com quem contar nesse momento, eu acho que faz toda a diferença. Exatamente. E durante esse momento, Jo, com toda essa experiência que vocês acompanham escolas no dia a dia, veem os principais problemas, dores e queixas que elas trazem, né? Quais são os principais desafios que vocês pontuam, assim, enxergam que as escolas trazem hoje em dia? Assim, os principais desafios que vocês vão ajudando ali a conseguir contornar durante o dia a dia. Então, Amanda, eu acho que o principal desafio que a gente enfrenta junto com as escolas, de fato, é na época das matrículas. Por quê? Porque ela não tem a certeza de que esses alunos, né, eles vão permanecer e de que eles vão ter realmente novos alunos, porque toda escola quer crescer, né? Sim. Toda empresa quer crescer, e principalmente a escola, ela quer crescer, então ela quer aumentar o seu número de alunos. Então, são nas matrículas onde a gente encontra os principais desafios. Por quê? Porque a gente tem como um ponto de apoio para a escola captar quais são os pontos mais importantes, para quê? Para que a gente possa trabalhar com elas, e aí, dependendo de cada escola, a gente vai agir num ponto específico. Então, por exemplo, uma escola que não tem uma rede social, hoje você sabe que Sim. Tudo é movido por redes sociais, então, se a escola não acompanha esse movimento tecnológico, ela Sim. pode ficar para trás e a concorrência pegar. Então, a gente acaba apoiando nesse diagnóstico, e trazendo essas soluções. Então, por exemplo, eu vou trazer um exemplo prático. Nós temos uma escola que ela tinha exatamente esse problema. Ela estava perdendo alunos, né? Alguns alunos. E aí a gente começou a identificar pontos que eram importantes para saber o porquê que ela estava perdendo esses alunos, né? E a gente identificou algumas coisas como a própria rede social que não estava atualizada, os pontos de comunicação entre pai e escola, né? Entre escola e família. Sim. Que foi o principal assunto que a gente trouxe hoje. Então, a gente identificou esses dois gargalos. Então, a gente fez esse diagnóstico, trouxe algumas soluções tecnológicas, né? Trazendo soluções da própria Kedu, Sim. onde a gente pode sanar isso, né? Principalmente na comunicação. Tanto como essa gestão das redes sociais, organizar e trazer uma realidade maior da escola para mostrar para as famílias, tanto que já estão com a escola, são aliadas a essa escola, Sim. tanto para novos alunos, para novos pais que procuram, né, escolas para os seus filhos. Então, a gente acabou diagnosticando, criamos, né, junto com ela, todo um plano de ação, ela executou, e aí o seu número de matrículas aumentou, a retenção de alunos foi muito boa, porque além disso, né, porque eu estou trazendo aqui um resumo, Sim. Mas além de a gente colocar, melhorar a comunicação da escola
com os pais, a gente trouxe outros pontos que eram importantes e a escola acabou aumentando esse número de alunos, ou seja, mais matrículas, conseguiu reter os alunos que já estavam e ainda conseguiu organizar essa questão da comunicação, da gestão das redes sociais e hoje ela... inclusive até gravou propaganda pra gente para trazer essa realidade dela, um depoimento de sucesso justamente a partir disso. Então, para mim o principal desafio junto às nossas escolas é quando chega no período de matrículas, que é quando a gente reinventa tudo junto com elas para que o ano delas seja mais tranquilo. Perfeito, Jo. E você falou de matrículas, né? E eu acho que um ponto, assim, em comum com as grandes escolas, pelo menos em sua grande maioria, é que muitas escolas deixam para trabalhar a campanha de matrículas, o período de matrículas, já ali no final do ano, né? Ou no início do próximo ano, que é quando, de fato, vai se iniciar o próximo ano letivo, né? E a gente muito escuta, né, se falar que quem antecipa matricula mais, né? Consegue trabalhar de forma mais tranquila. Vocês procuram fazer isso com as escolas? Como é que funciona um pouquinho disso? Exatamente, Amanda. É muito importante você falar desse assunto. Inclusive, as escolas da Aquedu que anteciparam o seu período de matrículas, elas aumentaram seus alunos em 26%. Olha só. Que maravilha. Exatamente. E geralmente as escolas elas colocam metas, né, de até 20% do aumento dos seus alunos, do seu alunado de um ano para o outro. E aí, escolas que anteciparam, que aceitaram aí o diagnóstico, o plano de ação, aumentaram 26%. Então, inclusive a gente já iniciou, né, já deu start com as nossas escolas para essa questão da antecipação das matrículas, porque... Nós estamos em junho. Em junho, e já estamos antecipando, justamente porque tem todo esse plano, né? Para que a gente possa criar, de fato, planos estratégicos que façam funcionar, a gente precisa se antecipar. Então, entender a realidade atual, ver quais são as ações que a gente vai fazer junto com a escola e apoiá-la, trazer materiais... que são importantes para que ela cresça e executar no tempo certo para que as matrículas elas ocorram de forma mais assertiva. Perfeito. E os responsáveis financeiros, as famílias, estão cada vez mais se antecipando também, procurando desde cedo, né? Quais são os principais diferenciais que a escola oferece, se eu vou permanecer ou não com o meu filho na escola atual. Então, acredito eu que a escola que acaba deixando isso um pouco mais para o final do ano, ela pode ficar para trás, porque não mostra ali o verdadeiro potencial que ela tem, que às vezes tem muito potencial, tem muito diferencial e só precisa ser trabalhado, como foi o caso da escola que você trouxe, né? E aí, Amanda, engraçado você falar isso, porque a matrícula, ela é uma confirmação, né, de uma procura. Sim. Ou seja, o pai que se antecipa, ele está dizendo, olha, eu quero continuar com você aí esse ano. O que é que você tem para mim para o próximo ano? Então, a escola que não consegue passar isso de forma antecipada, ela corre um grande risco de perder esse pai. Então, uma das práticas que até a gente orienta muito as nossas escolas é fazer uma pesquisa de pré-matrícula. Pesquisa de intenção, no sentido de, pai, você tem a intenção de continuar com o seu filho na escola? O que é que você sugere de melhorias? Por quê? Porque a escola vai estar tendo uma escutativa, né? Ela, com certeza. A partir disso, ela tem uma escutativa no sentido de se preocupar com aquela pré-matrícula e trabalhar de forma antecipada na sugestão daquele pai, de acordo, claro, com a realidade, né, daquela sugestão. Então, isso impacta diretamente na permanência desse pai dentro da escola. Então, a escola que o pai levanta a mão e diz, olha, quero continuar, o que é que vocês têm para mim no próximo ano? Vocês vão melhorar isso ou não? E ela demora para conversar ou se antecipar nisso, ela corre um grande risco de perder esse pai. E a pesquisa é interessante porque você acaba captando dores, problemas ou algumas melhorias que muitas vezes a escola nem percebe, né? Porque como a gente bem pontuou, o gestor escolar lida com muitas coisas ao mesmo tempo e às vezes não consegue realmente perceber um problema. E às vezes aquele pai ou aqueles pais, né, que trazem ali um mesmo ponto, merece uma atenção a repensar se não é algo que precisa ser mudado
para o próximo ano. Exatamente. E é simples, Amanda, assim, um simples formulário do Google pode sanar isso. Então, Sim. é super importante, sim, fazer essa pesquisa de intenção, a escola olhar para isso com carinho, para que ela possa se preparar de uma forma tendo essa escutativa com o pai e trabalhando nos pontos que ele está trazendo, assim como ele também vai ter propostas para o pai e trazer isso para os pais e eles consigam entender, Sim. né, aquela questão do interesse mútuo, né? Então, E demonstra cuidado também, né? De que ele exatamente. se preocupa com o que o pai e o aluno estão demonstrando ali pela escola. Exatamente, é isso mesmo. Perfeito, Jo. A gente já tá caminhando aqui pro finalmente do nosso podcast. Foi uma conversa maravilhosa, Rica. Você trouxe pontos realmente que fazem a gente repensar, que são importantes, né? Que realmente relacionamento é algo que precisa ser construído. E a gente aprendeu hoje que é uma aliança, não é só uma parceria. Mas antes, eu queria deixar um espaço aberto para você deixar uma mensagem final, principalmente, né, para os gestores que estão nos assistindo, nos acompanhando, aqueles que já fazem parte da QEDU, os que não fazem parte da QEDU. Se você pudesse deixar uma mensagem final, qual seria? Então, Amanda, a minha mensagem é de fato que educar é uma construção coletiva, Sim. né? Entre escola e família. E está totalmente voltada para esse relacionamento, né? Inclusive, essa aliança, ela precisa ser uma aliança verdadeira, né? Então, a escola, ela precisa caminhar de mãos dadas com os pais, né? E não em caminhos paralelos. Então, além disso, né, é importante que a escola, a partir dessa escutativa, ela consiga se antecipar, dar mais clareza para os pais do que é que acontece no dia a dia. E aí vai vincular tudo àquela jornada, né? Aquela jornada do pai com a escola. Sim. E aí, desde a matrícula ou rematrícula até essa relação duradoura. Então, pode ter certeza que se a escola, ela cria essa aliança verdadeira, caminha lado a lado com o pai, né, e nem em caminhos paralelos, ela vai conseguir reter mais alunos, né, reter mais pais, a aprendizagem do aluno vai ser impactada totalmente, porque os pais vão estar satisfeitos e vão estar totalmente engajados, e com certeza ela vai ter mais alunos, porque aquela escola vai ter bons resultados. Perfeito, Giovana, muito obrigada mais uma vez. Queria agradecer, né, a sua participação, colaboração, por compartilhar aqui com a gente todo o seu conhecimento, as dicas, né, práticas que você traz de ter esse relacionamento mais próximo entre escola e família e até mesmo, né, os ensinamentos que você vê aí na prática, no dia a dia com o seu time, atendendo tantas escolas, né, diferentes por todo o Brasil. Então, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e espero te receber mais vezes aqui no QEDUcast. Com certeza virei. Obrigada, Amanda. Obrigada, Jo. E você que está nos acompanhando, vocês já sabem, né? Final de podcast eu sempre digo, a gente tem atualização diária nas nossas redes sociais, conteúdos exclusivos para gestores sobre educação, os nossos eventos, enfim, dicas de matrícula saindo constantemente. Então, se você ainda não acompanha a gente, por favor, segue a gente no nosso Instagram, que é @QEDUOficial, e também acesse o nosso site, que é www.qedu.com.br. Lá vocês vão conseguir conferir todos os nossos materiais, entrar em contato com os nossos especialistas e tirar qualquer dúvida. Espero por vocês lá. E até o próximo episódio, trazendo mais um convidado especial para falar sobre educação, para falar sobre gestão e também, é claro, para falar um pouquinho sobre o que a QEDU pode oferecer para todas as escolas do Brasil. Até a próxima!